Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Conael, do qual estou feliz em participar. Eu sou o Vitor e a minha comunicação de hoje é intitulada Crenças de Docentes em Formação sobre o Ensino de Pronúncia do Inglês, que é um recorte da minha pesquisa de mestrado na UERJ. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão sobre como você aprendeu a pronúncia do inglês, seja na escola, em cursos de idiomas ou na própria graduação. E se você já dá aula de inglês, como que você ensina a pronúncia para os seus alunos? Então, vocês podem pausar o vídeo, refletir e depois continuar. A minha pesquisa foi um estudo de caso, cujo objetivo principal era verificar as contribuições que uma proposta de ensino de pronúncia do inglês, com auxílio das tecnologias digitais, poderia oferecer aos alunos de letras em inglês da UERJ no tocante à sua formação e posterior prática docente. Ou seja, eu quis desenvolver uma proposta de ensino que não só trabalhasse a teoria da fonética e da fonologia do inglês, mas também auxiliasse esses professores no futuro exercício do ensino de pronúncia. Então, desenvolvendo metodologias, técnicas, trabalhando com diferentes recursos, como os tecnológicos digitais, que auxiliassem esses professores na tarefa de ensinar a pronúncia futuramente aos seus alunos. Para isso, eu conduzi um estudo de caso, onde eu, na categoria de professor substituto na universidade, ministrei 30 horas de aulas de pronúncia da disciplina Língua Inglesa 3 para 5 estudantes matriculadas na disciplina durante o segundo semestre de 2021. Foi no formato online que ainda estávamos com essas exigências do ensino remoto emergencial pela pandemia de Covid. Os instrumentos de geração de dados foram 2 questionários, um no início e um no final das atividades, entrevistas semi-estruturadas realizadas individualmente com as participantes, a produção das alunas. A produção compreendeu atividades desenvolvidas, planos de aula, exercícios e também as avaliações, e o meu diário de campo com as observações que eu pude realizar durante as aulas. Vou subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem próximo. A justificativa desse estudo é que a literatura constantemente reporta pouca ênfase dada ao estudo prático de pronúncia em detrimento da teoria nos cursos de letras, ou seja, há mais estudos sobre a articulação, os fonemas, a transcrição, mas pouco sobre como ensinar. E esses professores, eles se sentem muitas vezes inseguros nessa tarefa de ensinar a pronúncia dos seus alunos. Então, essa era a justificativa do meu trabalho. Quando a gente trabalha e fala sobre o ensino de pronúncia de línguas adicionais, é algo que surgiu no final do século XIX, com a fundação da Associação Internacional de Fonética e, consequentemente, o alfabeto internacional que a gente conhece hoje, que sofreu algumas modificações, claro, ao longo dos anos. E, na época, e até hoje, nós temos 2 abordagens principais para o ensino de pronúncia, como foram descritas por Celso Murray e seus colaboradores, que são os 2 círculos principais. A abordagem intuitiva e imitativa, que seria a repetição, basicamente, os drills. Então, ensinar a pronúncia através de repetição. E a abordagem analítico-linguística é através da instrução explícita, ou seja, quando você utiliza os conhecimentos dos fonemas, do trato vocal, transcrição, você pode precisar desses conhecimentos para explicar alguma coisa ao seu aluno. Ou então as 2 abordagens que convergem, por exemplo, no ensino comunicativo de línguas, que teve seu alvorecer na década de 70 e até hoje é bem utilizado no mundo todo, e se vale dos 2 momentos. Então, quando a gente mostra um símbolo fonético para o aluno entender, ou então quando a gente trabalha num padrão prosódico, e aí você tem que focar em alguma característica mais distintiva, a gente está trabalhando de uma forma explícita. Então, as 2 abordagens podem convergir, sim. E, no contexto contemporâneo, o que a gente tem de ensino de pronúncia? Estão no círculo amarelo. Pronúncia voltada para a comunicação, ou seja, não é mais preciso você reproduzir o modelo de um falante em especial, mas sim a língua é para a gente se comunicar, interagir. Contextualização, o ensino de pronúncia pode acontecer atrelado ao ensino da gramática e do léxico, e também o ensino de pronúncia voltado para a inteligibilidade, que, segundo Morley, é a capacidade de você ser compreendido pelo falante com o qual dialoga. Isso é bem importante porque reflete as nossas crenças, o que nós acreditamos. Então, a crença sobre o ensino de línguas, eu trago aqui,
a definição de crenças que eu utilizo a de Barcelos é uma forma de pensamento, como a gente vê o mundo, que é alicerçada nas nossas experiências e interações sociais. Então, o estudo das crenças, na linguística aplicada, auxilia a gente a compreender as ações, os comportamentos dos estudantes e também dos professores, especialmente aqueles em formação. Como características, as crenças são dinâmicas, ou seja, elas podem mudar ao longo do tempo, conforme a gente vai interagindo, conforme novas experiências vão surgindo, elas vão sendo ressignificadas, podem ser, são situadas em um contexto próprio, refletem nossas experiências, podem ser motivadas pelas nossas emoções e elas são manifestadas através do discurso. E como que a gente investiga essas crenças? Como a gente tem no discurso, a gente vai utilizar questionários, entrevistas, observações de aulas e também diários de campo. Na minha pesquisa, eu utilizei, como já mencionei, 4 instrumentos para a produção dos dados: o diário com as minhas observações, as entrevistas com as participantes, os questionários, que foram 2, e também a produção discente ao longo de todo o semestre letivo, com as atividades e avaliações. E analisei tudo isso à luz da crítica da abordagem contextual do estudo de crenças de Barcelos. Ou seja, essa abordagem contextual, ela trata justamente como o contexto é fundamental e reflete nossas experiências e interações sociais. A primeira crença, pessoal, eu trago algumas hoje, tá? Até por questão de tempo, é sobre a importância da pronúncia do inglês para a comunicação. Como que essas participantes, professoras em formação, veem isso? Então, na caixa cinza, nós temos a pergunta: na sua opinião, a pronúncia pode afetar a comunicação? De que maneira? Estava no primeiro questionário. Eu trouxe 2 recortes de respostas. A primeira resposta, dada pelo estudante 4, diz que a pronúncia garante uma segurança e liberdade maior na comunicação. Então, a gente vê aqui muita questão da emoção. Você se sentir seguro, confortável, de acordo com a pronúncia que você tem para se comunicar. E na caixinha amarelo, a gente tem a fala de E1, que traz a questão, dependendo do contexto, a pronúncia pode causar falhas na comunicação, ou seja, a forma como você articula essa pronúncia, passar por situações difíceis ou constrangedoras ou até ausência total de compreensão. Então, o que a gente interpreta com base nesses 2 trechos, né? Inteligibilidade, ou seja, você ser compreendido ou não. O próprio contexto, como um fator importante para elucidar qualquer questão de comunicação devido à pronúncia. Também a emoção, a questão da segurança, situações constrangedoras. Então, nossa emoção está sempre ali construindo. Outra crença é sobre o ensino de pronúncia ser mais significativo quando articulado com os demais componentes linguísticos. Quais seriam eles? Gramática e vocabulário. A pergunta era: você pretende utilizar os conhecimentos da pronúncia do inglês adquiridos na disciplina com os seus futuros alunos, que estava no segundo questionário? Trouxe também 2 recortes de fala. Primeiro, à esquerda, a aluna menciona o Communicative Framework for Teaching Pronunciation, de Celso Moreira e seus colaboradores, que desenvolveram um modelo para ensino comunicativo de pronúncia baseado em 5 etapas, que vão desde a apresentação do som, ou padrão prosódico, até práticas controladas, variando de controladas a livres. Então, esse modelo dialoga com o ensino comunicativo, de fato, e pode estar ali relacionado à gramática e vocabulário. Então, essa aluna E3 diz que são necessários, dinâmicos, principalmente quando se utiliza jogos online e atividades práticas. Então, traz aqui também a importância do desenvolvimento desse repertório metodológico. E à direita nós temos, a partir também do mesmo framework, seria possível trabalhar a pronúncia de forma contextualizada, para além da repetição, e a aluna destaca que a repetição não é o único recurso a ser aplicado. É válido, mas também avaliar o contexto. Então, a gente tem aqui nas 2 falas refletindo a importância de um ensino comunicativo. E a outra crença que eu trago é sobre a importância do estudo da pronúncia na própria formação docente, que é uma área que necessitava de investigações. Na pronúncia, na pergunta, você acredita que essas aulas tenham contribuído para a sua formação? Que era do segundo questionário, eu trago aqui 3 recortes. À esquerda, E3 diz que antes acreditava que a pronúncia era aprendida somente através da repetição, mas hoje consegue ver outros métodos de ensinar e de aprender. Então, é importante que a gente veja isso como uma formação continuada para esse professor, que pode estar sempre estudando, e também uma forma de aprender e de ensinar. À direita, nós temos a fala de E5 sobre
ter se sentido mais segura com a língua e também por ter aprendido ferramentas pedagógicas úteis que podem ser aplicadas em sala de aula. Então, a gente tem também a questão da emoção, da confiança. E na fala de E4, reforça aqui que a nossa proposta foi ao encontro do desenvolvimento de recursos. Então, como sites, jogos e vídeos ajudaram a aprender e a se sentir confiante para ensinar, também resgatando a emoção. Trouxe aqui 2 exemplos de atividades, foram várias que a gente desenvolveu, mas pelo tempo eu trouxe 2. À esquerda temos o alfabeto fonético, pelo site da Cambridge English Online, e aqui vocês podem ir clicando nas consoantes, vogais e ditongos, e aparece sempre uma transcrição com uma palavra, onde você pode ouvir e praticar o som individualizado ou então na palavra. E à direita temos um diagrama do site do Hancock and MacDonald, que é um site bem interessante com professores renomados na área de pronúncia, que trazem vários recursos, como esse diagrama, que na verdade é um labirinto, no qual a pessoa vai percorrendo do run até o fun, passando pelas palavras que contêm o som a. Então é bem interessante, vocês acham esse labirinto também com outro layout para outros sons e podem até criá-lo. Caminhando para as considerações finais, nós vimos que as atividades realizadas contribuíram para desenvolver tanto o conhecimento teórico quanto metodológico das estudantes sobre os sons do inglês. Elas se sentiram mais confiantes ao final do processo. As crenças interpretadas reforçam a importância do ensino de pronúncia na formação docente, a sua relevância, a partir de uma abordagem comunicativa, ou seja, que a partir de uma função comunicativa voltada para a comunicação, desenvolva a inteligibilidade, não mais a cópia de um falante, mas a sua real compreensão. Eu termino com um recorte da fala de E5, da estudante 5, que diz que pretende usar tudo que aprendeu. As atividades eram dinâmicas, as ferramentas válidas, as propostas, então tudo ela pretende utilizar, validando a nossa proposta de ensino. Aqui estão as referências que eu utilizei nesta apresentação. E, pessoal, gostaria de agradecer a atenção, se vocês chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Eu trouxe, como eu falei, um recorte da minha pesquisa, que é bem maior, e tem o meu e-mail para contato. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, críticas, podem entrar em contato, que a gente sempre consegue aprender bastante. Espero que todos e todas tenham um bom evento e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.